Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite, eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação contra a venda ilegal de canetas emagrecedoras. A investigação apurou a entrada irregular dos medicamentos e a venda dos produtos sem autorização médica. Os policiais civis da Delegacia do Consumidor cumpriram mandados de busca e apreensão na região oeste do Rio de Janeiro em possíveis endereços ligados ao grupo de criminosos, para tentar encontrar provas. A ação recebeu o nome de Operação Mondiaro, com o objetivo de reprimir uma organização voltada à importação e comercialização clandestina de medicamentos para emagrecer controlados, sem qualquer autorização da Anvisa ou de outros órgãos reguladores. Os produtos eram vendidos desde o ano passado pela internet sem prescrição médica, configurando a infração sanitária grave. De acordo com o delegado Wellington Vieira, os criminosos compravam os medicamentos na Inglaterra por 110 libras, o equivale a mais de R$800, e depois revendiam no Brasil por cerca de R$2.000 sem receita médica e liberação da Anvisa, o que gerou um lucro de mais de 200%. A importação ilegal e a venda dos medicamentos são consideradas graves e representam riscos diretos à saúde pública, já que as canetas emagrecedoras exigem um controle rigoroso de armazenamento, transporte e aplicação, além da prescrição médica responsável. O principal investigado confessou o envolvimento no esquema e foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Todo o material apreendido na operação será analisado para auxiliar nas investigações. No início do mês, a Anvisa aprovou o uso de Mondiaro para o tratamento da obesidade e sobrepeso, que antes era restrita apenas para diabetes tipo 2. A promessa foi feita há 4 anos e o Ministério da Saúde aprovou, mas até hoje os medicamentos oferecidos para o tratamento do câncer de mama não foram disponibilizados pelo SUS. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a previsão é que este ano sejam diagnosticados mais de 74 mil novos casos da doença. Metade deve ser pelo Sistema Público de Saúde, em estágios avançados. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS atualizou o protocolo clínico, as diretrizes terapêuticas do câncer de mama e manejo da doença no Brasil em 2021. Mas o protocolo só foi publicado pelo Ministério da Saúde no final do ano passado, com 3 anos de atraso. O prazo para a entrega dos medicamentos aprovados aos pacientes é de 180 dias. O tratamento atualizado poderia adiar a quimioterapia, reduzir o número de internações e prolongar a vida dos pacientes, mas os medicamentos recomendados não foram disponibilizados pela rede pública. A resposta do Ministério da Saúde é que a incorporação dos medicamentos no SUS segue como prioridade, seguindo os protocolos clínicos necessários para garantir o atendimento de toda a rede pública. Mas até agora, nada. Os gastos continuam. Mais de 80 milhões de reais foram investidos para a instalação de novos serviços de diagnóstico e tratamento, previstos até o final do ano que vem. Segundo o Instituto do Câncer, não foi efetuada nenhuma das formas previstas para a implementação da atualização do protocolo, como a compra centralizada negociada diretamente com os laboratórios. A distribuição depende dos recursos disponibilizados no orçamento federal. Quem tem plano de saúde enfrenta menos problemas. As mulheres atendidas pela rede privada já têm o acesso aos medicamentos. Ao menos 2 pessoas foram presas e 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal de Sergipe. A operação investigou o Esquema Nacional de Descontos Não Autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. A ação é um desdobramento da operação realizada no mês de abril pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, em 13 estados e no Distrito Federal contra fraudes, no INSS, em que foram descontados quase 3 bilhões de reais de aposentadorias e pensões nos últimos 5 anos. Na primeira ação, 6 pessoas em Sergipe. Agora, as ordens judiciais foram expedidas pela Terceira Vara Federal de Sergipe. Os mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de Aracaju e Umbaúba.
Já os mandados de busca e apreensão são executados em Aracaju, Cristinápolis e Umbaúba. Além disso, foram sequestrados 5 imóveis vinculados aos investigados, avaliados em aproximadamente 12 milhões de reais. No início do mês de junho, a PF indisponibilizou 14 imóveis no estado com estimativa patrimonial superior a 20 milhões de reais. A Justiça Federal já determinou o bloqueio de 119 milhões de reais em bens de 8 empresas e 9 investigados. A medida atende a ações da Advocacia Geral da União, que já protocolou 15 pedidos cautelares, com decisões favoráveis em 5 deles. Documentos obtidos pela PF e pelo Ministério Público Federal apontaram que o esquema envolveu pagamento de propina a servidores, uso de associações de fachada e lobistas, e 14 associações são investigadas. A Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para um projeto que suspende os efeitos do decreto do IOF. Com isso, a proposta pode ser votada diretamente no plenário, sem passar pela comissão da Casa. A urgência, aprovada na Câmara por 346 votos, a favor e 97 contra, permite que a proposta para derrubar decreto que elevou o imposto sobre operações financeiras, editado pelo governo Lula, seja analisado somente no plenário da Casa. Mas o mérito da proposta ainda não tem data para ser votado. O requerimento foi apresentado pelo líder da oposição na Câmara, deputado Zucco. O discurso oficial é o de que não existe clima no Congresso para dar aval ao aumento de impostos. Mas os deputados estão descontentes com o ritmo de pagamento das emendas parlamentares e querem mandar um recado ao Executivo. Segundo um deputado da oposição, a ideia é forçar o governo a continuar costurando um acordo em relação às emendas e ao pacote de medidas que propõe substituir a alta do IOF. Nos bastidores, todos admitem que a nova decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que cobrou explicações sobre a destinação das verbas de parte das emendas, foi o estopim para essa reação. O ministro deu 10 dias para o Congresso explicar um orçamento paralelo de 8 bilhões e meio de reais atrelado ao Palácio do Planalto. O despacho do ministro incomodou Mota, que afirmou a líderes governista que os projetos de interesse do Planalto não terão trânsito na Casa. Eu penso que o governo está cada vez mais compreendendo essa mensagem. Essa votação de hoje, na minha avaliação, ela será muito simbólica sobre o sentimento da Casa e vamos aguardar quais serão os próximos passos. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!